Fala pessoal, voltamos com mais um vídeo, dessa vez falando de obras dubladas da Netflix, que eu gosto bastante, são algumas novidades aí, então eu resolvi fazer um vídeo a respeito, comentando vários animes que tem dublados lá, e eu aprecio. E tem fontes alternativas também, caso você não tenha Netflix, você pode encontrar de outras formas. E bom, como sempre, se gostarem do vídeo, não esqueça de dar um like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e apertar aquele sininho para não perder nenhum vídeo. E quem puder, apoie o canal, vire membro, você ganha vários vídeos extras semanalmente, já tem mais de 150 vídeos extras para quem virar membro, e toda semana aumenta o número. Já tem guias, tops, recomendações de anime, mangá, tem muito conteúdo e só tá aumentando. E você também ganha todos os vídeos do canal adiantados e lives 2 vezes por mês, com perguntas e respostas. Além de estar apoiando mais ainda o meu trabalho, então quem já é membro, muito obrigado. E começando com Akame ga Kill, um shounen dark aí bem movimentado, é frenética a história, aquele shounen bem raiz que é basicamente luta atrás de luta, e bom, tem alguns aspectos interessantes dele também, ele é um shounen dark, então espere algumas coisas, bom, não é aquele shounen feliz com certeza, mas eu não posso entrar em muitos detalhes aqui, o que eu posso dizer é que as lutas são muito tensas porque você não tem como ter certeza o que vai acontecer até o final dela, então te pega de surpresa em vários momentos. E bom, você vai conhecer também essa personagem aí, minha deusa, rainha, a gloriosa Esdeath. Sim, eu já comentei dela em vários vídeos diferentes, aí eu acabo citando ela, personagens parecidos com ela e tal. É basicamente uma vilã muito badass que acaba se apaixonando pelo protagonista e cria situações muito engraçadas com base nisso aí ao longo da história, inesperadas também. Eu shippei muito esses dois, mas bom, de qualquer forma, vai seguindo a história com várias missões dos assassinos, pra tentarem aí livrar esse reino do pessoal corrupto. E bom, vale dizer que o final é fechadinho, e no caso o final do mangá e do anime ficou meio diferente ali, mas no caso foi o autor que passou aquele final pra usarem no anime, então é basicamente o final alternativo que ele elaborou. Eu já fiz um vídeo sobre isso comparando e tal os dois finais, e bom, alguns preferem o final do mangá e outros o final do anime. Eu, por exemplo, prefiro muito mais o final do anime porque me impactou muito mais. Virou um negócio que eu nunca mais esqueci, o penúltimo episódio. É super emocionante. E bom, fica a dica aí pra quem gosta de um shounen mais dark e com algumas surpresas, vale a pena dar uma chance pra Akame ga Kill. O próximo é bem conhecido, No Game, No Life. Esse aí é basicamente sobre dois irmãos que vão para um mundo de fantasia, e eles são, no caso, especializados em jogos e muito inteligentes, e tudo nesse mundo aí se resolve através de jogos, sim, muito conveniente para eles. E bom, eles se metem basicamente com a raça humana, o equivalente pelo menos à raça humana, e começam ao longo do tempo a tentar ajudar eles a expandir o reino deles sobre as outras raças. E no caso vai tendo vários conflitos aí e tudo mais, a história é muito divertida. E no caso os protagonistas bastante carismáticos. Então eu acho que vale dar uma chance. A não ser que você não goste de fanservice, porque tem muito nessa história. Quem não curte muito isso, talvez não aprecie. E o próximo, Parasite. Esse aí é bem recente na Netflix. No caso é sobre um humano e um alien que se fundem e começam a lutar contra várias pessoas dominadas por aliens. E a história vai seguindo a partir daí, o protagonista muda bastante, vale dizer. Ele começa como alguém mais bundão e vai se tornando alguém bastante badass, define bem, é a melhor forma de dizer. Então, quem curte aqueles protagonistas que saem de fraco pra fortes, eu acho que vai apreciar bastante essa história, mas tem vários outros elementos dela bem interessantes também. No caso, uma das aliens lá, que é trabalhada, que domina uma humana. É bem interessante como ela vai sendo humanizada ao longo do tempo, mostrando que nem todo alien é ruim. Na verdade, a mão do protagonista lá, que no caso é a parte do alien que se fundiu com ele, prova bem isso. É o personagem, eu diria, mais carismático da obra, a mão do protagonista, Migi. Meu Deus, você nunca vai mais esquecer esse nome. Então, uma obra bem legal aí, com começo, meio e fim, adaptou todo o mangá, isso é bem bacana nela também, e vale a pena dar uma chance. Se você gosta de dramas bonitos, Violet Evergarden é basicamente imperdível. É a história de uma garota aí, que foi tratada como arma a vida inteira, tentando descobrir o significado do amor. Porque no caso alguém se declarou pra ela, mas ela não entendeu bem o que a pessoa quis dizer. E durante toda a história a gente vai vendo um amadurecimento dela, e sai de alguém que parece basicamente uma criancinha bem inocente, pra alguém bem mais madura. Isso é bem legal nessa história, tem um pouquinho de ação, mas não é o foco maior com certeza é drama e um pouco de romance. E sempre vale avisar, no caso os primeiros 6 episódios são um pouco mais lentos, e aí chega o 7, que nossa, é muito emocionante, e a partir daí a história vira do avesso em termos de drama e tal, fica muito mais
mais tenso, pesado e emocionante com certeza. E tem episódios super memoráveis, o episódio 7 é um deles, e o episódio 10 da mãe, nossa, eu acho que eu nunca mais vou esquecer aquele episódio. Então vale muito a pena dar uma chance pra esse. E se você achar que o final do anime é muito aberto, calma que vai ter um filme que vai sair em 2020, que vai continuar a história, e provavelmente vai acontecer uma coisa que muita gente quer ver. Tem outro filme lá, mas não confundam, esse filme aí é um spin-off, não é o filme de continuação. Esse vai sair só lá pro final de 2020 ou 2021. Outro bem recente da Netflix é Nozaki-kun. Essa comédia romântica é muito divertida, eu adoro ela. E agora saiu dublado, eu fui ver de novo dublado, tanto que eu gosto dela e é raro rever anime. Mas bom, a história é basicamente de uma garota que se declara pra um cara que ela gosta muito no colégio e descobre que o cara na verdade é um mangaka e ele entendeu errado a confissão dela, ela não se ajuda também, no modo que ela se confessou. E aí ele entendeu que ela quer virar assistente dele. E a partir daí ela começa a ajudar ele a fazer o mangá dele e tal. E bom, ele é um autor de um mangá shoujo, só que ele não entende nada de romance. Ele, no caso, faz as coisas e tal baseado em padrões clichê e tal que ele conhece. Então ele segue lá, mas na vida real ele não entende nada de romance, é muito interessante isso. Então tem muitas zoeiras com o shoujo que ele faz, testes que ele faz com ela e tal, experiências pra tentar aprender algumas coisas. Tem muitas situações hilárias demais, e essa heroína aí é extremamente carismática. As caras e bocas que ela faz ao longo da história é de morrer de rir. Então vale muito a pena dar uma chance pra esse, eu me diverti demais. Os personagens secundários também, tem alguns muito engraçados, que você vai shippar também. Tem no caso uns 3 casais aí que você vai shippar bastante nessa história. Então vale muito a pena dar uma chance pra esse, é uma comédia romântica que até hoje eu gosto demais. E pra quem quer o suspense, a Jin pode ser interessante, no caso é toda em computação gráfica, alguns não apreciam tanto isso, mas a história é bem legal. E o protagonista você não dá nada por ele no começo, mas ele surpreende demais ao longo da história, ele não é o que parece, vale dizer. O vilão é bem interessante também, é aquele vilão que você respeita, com certeza, não dá nada por ele também, por causa da aparência dele, mas nossa, o cara surpreende demais. E bom, vai seguindo a história aí, principalmente com o protagonista lutando aí contra esse vilão. E é bem interessante como nenhum dos dois é aquele vilão puramente mal, ou no caso, aquele protagonista super bonzinho. A variedade aí é bem legal nesse sentido. Beastars, que a Netflix chamou de O Lobo Bom. Esse aí é basicamente um drama, romance, com um pouquinho de slice of life, sobre a história de um lobo, que é basicamente temido por toda a sociedade lá, devido a ser um carnívoro. Essa sociedade aí tem bastante preconceito com carnívoros e medo deles, com certeza, mas convive com eles. E bom, a gente vai acompanhando a história dele num colégio lá, conforme ele se apaixona por uma garota coelho, que tem algumas surpresas, com certeza. Alguns vão ficar bastante, opa, como assim? Quando descobrirem, no caso do episódio 2 ou 3, vocês já vão descobrir algumas coisas sobre ela aí que... Uau! Mas de qualquer forma, vai seguindo a história com ele tentando conquistar essa coelha aí. E bom, alguns vão achar o final meio aberto, mas já anunciaram aí uma segunda temporada, que eu creio que deva ter um final um pouco mais conclusivo para a história. Castlevania não é exatamente classificado como anime, mas o estilo da animação dele é idêntico ao dos animes, ele é feito com o mesmo modelo até, só que é feito no estúdio ocidental. Então honestamente eu vou chamar ele de anime e ninguém pode me impedir. Então vou botar ele na lista também, porque é um anime bem legal que tem na Netflix, é exclusivo até da Netflix, embora você possa encontrar em fontes alternativas também. E bom, a história acompanha aí um vampiro, e não é qualquer vampiro, é o Drácula, que depois da morte da esposa dele, fica completamente possesso com a humanidade e quer destruir tudo. E aí se junta um time aí, ao lado do filho dele, que é meio vampiro e meio humano, no caso um caçador de demônios e uma maga. Na verdade usa um outro nome, mas eu vou chamar assim que é muito mais fácil, ela parece igualzinho uma maga. De qualquer forma, a história tem muito movimento, principalmente na primeira e segunda temporada, que concluem a história principal, e aí depois se inicia uma outra coisa, que é basicamente uma nova saga que lembra Game of Thrones. Eles começam a dividir pra caramba o elenco ali, e no caso dá um pouquinho de espaço, fica trocando sem parar. No caso, os pontos de vista durante a narrativa lá, e cada, no caso, parte do elenco tá numa parte diferente do mapa e tal. Você vai vendo muita coisa do mundo lá acontecendo, lembra muito Game of Thrones, até no ritmo, porque o negócio começa mais devagar e tal, e no final um negócio frenético lá, ação pra tudo que é lá dos episódios finais. Foi uma mudança interessante de ritmo, no caso da primeira e segunda temporada. Sou mais como uma aventura movimentada, e no caso da terceira é um negócio meio diferente lá que eles tentaram. E bom, outro exclusivo da Netflix, Dragon Prince. Esse é em computação gráfica, mas é uma computação gráfica que tenta imitar um estilo muito semelhante a anime. E bom, acompanha a história de várias pessoas tentando levar de volta, no caso, o filhote de um dragão lendário lá para a mãe dele, na tentativa de acabar com uma guerra entre duas facções. E bom, vai acompanhando a história desse pessoal aí, tentando cumprir a missão deles, e é bem divertido de acompanhar. Os personagens são bastante carismáticos em geral, bem divertidos. E embora alguns fossem um pouco mais bobos do que deveriam, para a idade deles, vale dizer, mas isso aí é o senso de humor estranho do criador de Avatar, ele.
no caso que criou essa obra aí. E bom, a história vai ser bem longa, mas no caso as 3 primeiras temporadas fecham muito bem o primeiro grande arco da história, então já dá uma sensação pelo menos que você acabou uma parte ali, uma semi-finalização. Então vale a pena e dar uma chance, no caso o anime vai melhorando a cada temporada, ele melhora mais, e me surpreendeu principalmente no romance. Eu pensei que era um negócio que ia enrolar um século lá, igual Avatar, demorou bastante pra sair do lugar, mas esse não, esse aí progrediu bem mais rápido, achei isso interessante aí. E gostei com certeza, no casal principal da história, a garota principalmente, é bastante divertida. E falando em garota divertida, tem High Score Girl. Esse aqui é bastante curioso, vale dizer, outra computação gráfica que tenta imitar um pouco o estilo de anime. E, bom, a garota é muda desse anime, assim, ela não fala, o que é bem curioso, porque você tem que interpretar tudo através das ações dela, e no caso ela é viciada em fliperama, embora ela não seja protagonista, esse é o protagonista. E, bom, ele é o bambambam do fliperama lá em 1990, até que ele leva uma surra pra essa garota rica aí, e ele não sabe como ela é tão boa assim nos jogos e tal, e os dois começam a interagir lá, de forma bem conturbada no começo, mas vão se apaixonando um pelo outro. A história é muito legal, tem vários momentos ali lindos, que você se emociona de verdade, e uma sensação que tá progredindo as coisas bastante. A cada episódio, que é bem legal também, tem 2 temporadas aí, e no caso o final da história é fechadinho e bastante emocionante, com certeza. Pra quem gosta de uma mistura de anime de detetive com ação sobrenatural, esse anime pode ser interessante, Be The Beginning. Ele é basicamente dividido entre 2 elencos, um deles é basicamente um time de investigação policial, e o outro é basicamente um time shounen de ação sobrenatural. É a impressão que dá, pelo menos. No caso, o autor tentou misturar os 2 elementos ali e virou basicamente 2 histórias que acabam se entrelaçando no final, mas estão separadas no começo. É muito doido. Mas é uma história divertida aí que eu gostei de acompanhar pelo menos. Tem um final fechado também, apesar de que já anunciaram uma continuação, dão um ganchinho ali no final da história, mas a trama principal se resolve. Vale a pena aí dar uma chance pra esse, quem não conhece. Esse aí nem precisa de apresentação, One Punch Man. A dublagem dele ficou muito boa, vale dizer, uma das melhores dublagens que eu já vi. E bom, se você gosta de animes de super-heróis, com certeza, eu acho que vale a pena dar uma chance pra esse. Ele tem uma pegada mais forte de comédia, mas ainda assim, tem algumas cenas bem legais, bem impactantes, com certeza. A animação dele é muito boa, fluida pra caramba. Na segunda temporada, infelizmente, isso decai bastante, mas pelo menos continua a história, é melhor do que não ter, no caso, uma nova temporada. E, bom, a sinopse todo mundo já tá careca de saber, é basicamente sobre um herói entediado com a vida, porque ficou forte demais. Dungeon Ideai também ganhou dublagem no Netflix, esse também é bem popular. E, bom, a história dele é basicamente sobre um garoto tentando evoluir dentro de uma dungeon lá que tem na cidade dele, e no caso, nesse mundo aí, os deuses dão poderes especiais às pessoas para elas poderem evoluírem de level. No caso, não é um jogo, mas lembra muito um jogo. Conseguiram adaptar muito bem. A coisa mais legal de Dungeon é como o autor conseguiu pegar mecânicas ao elemento de RPG e inserir no mundo como se fosse uma coisa de fantasia e magia, e não um negócio, basicamente, o pessoal vê uma tela ali na frente deles e tal, um negócio que parece que eles estão dentro do jogo, como muitas obras vêm fazendo hoje em dia. Então isso é uma coisa que eu gosto muito dessa obra, mas o protagonista dela é meio... bom, alguns gostam dele, eu acho inocente até demais, vale dizer. Mas tem alguns momentos com ele que fazem valer a pena a coisa toda. No caso, o final da história é bem legal, da primeira temporada principalmente, e o meio dela é o que eu destaco mais, a luta contra o Minotauro. Vale a pena dar uma chance pra Dungeon só pela luta do Minotauro. Você sai dali tremendo, basicamente. É muito, muito emocionante, tensa aquela luta, e muito bem animada também, com certeza. Outra coisa legal, esse anime aí tem várias cenas muito bem animadas de ação. Então, embora você possa não gostar tanto do protagonista, vale a pena aí fazer um esforço, porque vai ter alguns momentos bem marcantes nesse anime, isso eu posso garantir. Mas a história é basicamente a gente vendo ele evoluindo lá, explorando mais esse mundo e fazendo companheiros. Tem outros feitos na Netflix, como esse, por exemplo, mas Fate Apócrifa é o único que tá dublado lá, então é dele que eu vou falar aqui. No caso, ele é um spin-off do principal, ou seja, se passa em um mundo paralelo, com novos personagens lá, um novo protagonista também, então você não precisa assistir os outros Fates pra assistir esse. Ele basicamente só segue aquele mesmo esquema de invocar heróis, magos, etc. Mas esse é basicamente um Battle Royale, de 2 times de magos lutando contra si. Ele muda um pouquinho as coisas ali, e bom, vai seguindo a história aí com o protagonista se metendo no meio disso, e tem várias reviravoltas na história. O protagonista ganha poderes de um herói, se envolve com a Joana Dark lá, que é uma heroína que foi invocada, basicamente pra ser a juíza dessa guerra, mas a coisa vira do avesso aí do meio do anime pra frente, acontece um negócio inesperados, eles têm que salvar o mundo, vira um negócio grandioso lá. O final, principalmente, que eu mais destaco nesse anime aí, pra quem gosta de romance, sim, claramente desenvolve lá o romance um pouco entre o protagonista e a Joana Dark, que são o casal principal da história, e bom, vai seguindo a história
E eu achei ela só mediana, basicamente em geral. Até que veio o final. O final, caramba, é um negócio frenético lá. São 5 episódios de luta sem parar e só coisas megalomaníacas lá. Com uma trilha sonora muito boa por trás. É muito emocionante. Tem os clichês ali com certeza, no caso os protagonismos também. Mas ainda assim me empolga pra valer a luta final lá. É muito legal. Me empolgou realmente. Então sim, eu acho que vale a pena dar uma chance pra esse aí. E eu acho o final dele bem legal também. Finalzinho dele. No caso é bem fechadinho, adaptaram todas as light novels lá desse spin-off, então tem começo, meio e fim, a história certinho, e eu gosto bastante de como termina. Principalmente o clímax final, foi algo que levou pra caramba o anime pra mim. Eu não esperava um negócio tão frenético assim. De qualquer forma, é basicamente isso. Espero que tenham gostado aí da lista. E eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda. Apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.